Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise visual profunda. Hoje, a gente vai direto ao ponto para desvendar um verdadeiro caso arquivado de 2.500 anos. O nosso foco principal aqui é o servo sofredor, a profecia de Isaías que intriga judeus e cristãos. Vamos olhar de perto os capítulos 40 a 55 de Isaías, parando com uma lupa especialmente nos capítulos 52 e 53. Esse é um texto simplesmente fascinante que, até os dias de hoje, continua sendo um dos maiores debates exegéticos da história. A grande pergunta que guia essa nossa investigação é até simples de formular, mas incrivelmente densa de resolver. Afinal, quem é o protagonista misterioso dessa profecia antiga? Será que essa figura sofredora representa a nação inteira de Israel passando por imensas tribulações ao longo da história? Ou a gente está falando de um indivíduo específico, de um redentor messiânico? Para a gente sentir o clima e o peso da nossa investigação, vamos ler direto da fonte. Ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Diz o texto de Isaías 53, versículo 8. Palavras absolutamente profundas, não é verdade? E é exatamente essa força que tem provocado debates tão intensos sobre a identidade e a função desse servo, dividindo opiniões de estudiosos através dos milênios. Bom, vamos mergulhar na parte 1, pistas no texto em hebraico. Para entender a cena desse mistério, a gente precisa olhar a língua original. E tudo começa com uma única palavra hebraica em Isaías 52:15, que é Yazê. Olha só que interessante. Algumas tradições, como a Nova Versão Internacional e a Vulgata Latina, traduzem Yazê como aspergir ou purificar. Isso dá uma ideia clara de um ritual de lavagem sacerdotal. Mas, por outro lado, versões como a Nova Almeida Atualizada e a Septuaginta grega traduzem o mesmíssimo termo como causar admiração ou assombrar as nações. É uma diferença notável que muda completamente a forma como a gente interpreta a missão desse servo. E aí chegamos num ponto absolutamente crucial, o uso do termo Asham no versículo 10 de Isaías 53. Lá no livro de Levítico, Asham significa especificamente uma oferta sacrificial de culpa. É algo projetado sob medida para consertar uma quebra de aliança contra a santidade de Deus. Então o fato de Isaías usar exatamente essa palavra é uma pista enorme de que o servo atua como um fiador, sabe? Alguém que entra na brecha para pagar uma dívida, reparando um relacionamento quebrado com o divino. O que nos leva naturalmente à parte 2, indivíduo ou nação. Vamos apresentar os nossos suspeitos nesse mistério histórico. O que é muito revelador aqui nesse slide é ver como existem duas lentes diametralmente opostas para ler esse texto. De um lado, a gente tem a teoria coletiva. Ela vê o sujeito como a nação inteira de Israel. O sofrimento, nessa visão, é a perseguição suportada pelas nações estrangeiras e o resultado final é a glorificação e sobrevivência do povo judeu. Já a teoria individual, do outro lado, defende que o texto fala de uma figura redentora bem específica. O sofrimento seria um sacrifício em favor de outras pessoas, levando à exaltação e à salvação espiritual. Agora, quem defende a teoria da figura individual levanta várias pistas dentro do próprio texto. Por exemplo, tem um contraste muito forte no versículo 8. O texto diz que ele, no singular, foi ferido pelo meu povo. Fica um pouco difícil o povo sofrer pelo próprio povo de forma substitutiva, certo? Além disso, fala sobre ser cortado da terra dos viventes, indicando uma morte literal e violenta, sendo que a nação de Israel nunca deixou de existir. E claro, a gente não pode ignorar que tradições judaicas muito antigas, como o Targum de Jonatas, já ligavam explicitamente esse servo ao Messias. Mas se era assim, o que causou a mudança? Vamos ver isso na parte 3, a virada de Rash, uma reviravolta gigantesca na história. Fica a dúvida, se a visão messiânica estava tão presente no começo, como a visão da nação inteira ganhou tanta força no judaísmo? A resposta está numa mudança abrupta de consenso. Antes do ano 1000, associar essa passagem ao Messias era muito comum. O próprio Talmud cita um Messias leproso. Mas depois do ano 1000, sob a influência do reverenciado Rabino Rashi, o consenso mudou de vez para a visão coletiva de Israel. E o grande divisor de águas que precipitou essa mudança foi o ano de 1096, marcado pelos horrores da Primeira Cruzada. Tenta imaginar o contexto. O Rabino Rashi e seus contemporâneos testemunharam verdadeiros massacres das suas comunidades nas mãos dos cruzados. Diante de tanta brutalidade e trauma, surgiu a necessidade de reavaliar o texto. A interpretação de que a nação de Israel era o servo sofredor virou uma estratégia não só para tentar explicar aquele sofrimento catastrófico, mas também para se defender da apologética cristã que usava a passagem contra eles. A partir daquele momento, o povo oprimido assumiu o papel de herói da narrativa.
Vamos avançar e conectar as peças na parte 4, o rei representativo. Esse é o elo perdido entre as teorias. Lá no Antigo Oriente Próximo, existia uma dinâmica teológica chamada de o um e os muitos. A ideia é que a figura do rei personifica todo o seu povo. Ele faz alianças em nome da nação. Se ele age com rebeldia, como o rei Acabe, todo mundo sofre as consequências. Se age com fidelidade, tipo Josias, o povo inteiro prospera. Com essa lógica na mesa, a teoria sugere que o Messias funciona exatamente como esse rei representativo. Ele substitui a coletividade de Israel justamente nos pontos em que a nação falhou. Isso ilustra de um jeito brilhante como essas ideias viajam através dos séculos. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usou exatamente essa mesma lógica. Ele pegou emprestada a mesmíssima linguagem em grego de Isaías 53, da tradução da Septuaginta, para construir a poderosa doutrina cristã da imputação, lá em Romanos de Coríntios. É o ato de um único indivíduo sendo transferido para os muitos. Caminhando para o nosso encerramento, parte 5. Um símbolo teológico aberto. O gênio literário do texto. A grande sacada é que o servo nesses capítulos não é uma figura estática. Ele é um personagem altamente dinâmico. Pensa bem, o próprio título de servo é relacional. Ele só faz sentido dependendo de quem é o senhor dele. A figura passa por uma evolução profunda, saindo de uma cegueira até chegar numa vindicação redentora espetacular. O personagem foi esculpido de forma perfeita para mediar o destino humano, oferecendo um espelho para a forma como a gente lida com a angústia e a dor. O que nos deixa com um último pensamento bem provocativo. E se essa ambiguidade misteriosa do texto for totalmente intencional? Pode ser um convite literário e espiritual milenar, feito para que qualquer pessoa que leia consiga encontrar as próprias dores, lutas e esperanças dentro dessas palavras antigas. Seja lendo a passagem como a história da nação de Israel, como a figura salvadora de Jesus, ou como a nossa própria jornada em busca de Deus, o texto de Isaías 53 continua sendo uma grande porta aberta. Obrigado por nos acompanhar em mais essa incrível investigação.